Na aula passada vocês viram que o Docker Compose ele já vem ali por padrão na instalação do Docker. Porém, caso vocês não tenham Docker Compose aí na máquina de vocês, poderão facilmente instalar, né, através ali do site do Docker. Além disso, pessoal, foi visto também que ele é muito útil quando nós temos uma grande quantidade de containers para executar, né? Não apenas nesse cenário, tá? Um cenário em que exige uma pouca quantidade de containers, por exemplo, ele é muito útil, pois vai estar ali nos auxiliando. Então, eu trouxe aqui uma aula para que a gente possa entender um pouco mais sobre o Docker Compose e fazer uma prática, né, para firmar ainda mais o nosso conhecimento. Então, bora lá. Então, o que é o Docker Compose, né? O Docker Compose nada mais é, de maneira bem resumida, uma ferramenta ali do Docker, né? Faz parte ali do leque do Docker, para estar nos ajudando a coordenar os containers, a gerenciar os containers. Então, o Docker Compose vai utilizar ali um arquivinho, né, de um YAML, na verdade, um arquivo chamado docker-compose.yml, que é a extensão aí do arquivo, para estar nos auxiliando a coordenar, gerenciar os containers. Então, agora é muito bom, pois por ser um arquivo, nós podemos até versionar, colocar algum repositório e tudo mais, e vai ser menos suscetível a erro, né? Quando nós executávamos lá, subindo container a container com Docker Run, às vezes esquecíamos de passar algum parâmetro errado. Agora, com o arquivo, nós teremos um maior controle, né, sobre o que nós iremos estar colocando. Então, eu trouxe aqui um exemplo para que a gente possa estar subindo o nosso blog. Então, para isso, eu utilizarei o WordPress. Para quem não conhece, o WordPress é um CMS, um sistema gerenciador de conteúdo, que é muito útil e irá salvar a nossa vida para criar um site, um blog, enfim. Então, para que o WordPress ele funcione corretamente aqui, é preciso de um banco de dados, ou MariaDB ou MySQL, beleza? Ou MySQL, como querer chamar. Nesse caso aqui, eu irei estar utilizando o MySQL. Então, primeiramente, pessoal, nós iremos utilizar ali através do Docker Run, e em seguida nós iremos estar utilizando através do Docker Compose, criando o nosso Docker Compose.yml, beleza? Então, bora lá. Primeiramente, devemos subir o nosso banco de dados, só explicando aqui para vocês brevemente, né, o que contém nesse comando, beleza? Para subir o nosso container. Então, aqui o Docker Run, você já conhece, -dit, as flags também você já conhece. Nesse caso aqui, eu coloquei o "-name" para nomear o meu container. Então, nesse caso aqui, eu quero nomear como MySQL e passei algumas variáveis de ambiente, né, que são necessárias para o funcionamento desse container. Nesse caso aqui, é a MySQL _database, que é o nome da minha base de dados. Aqui, o MySQL user, que é o nome do meu usuário. O MySQL password, que é o password do meu usuário. E o MySQL root password, que é o password ali do meu usuário root, beleza? Além disso, fiz aqui a montagem de um volume chamado db, no target ali do meu container, que é o /var /lib /mysql. E informei o nome da minha rede, né? Para que a gente possa ter essa comunicação entre os containers através do nome do container, através do hostname. Além disso, fiz o mapeamento da porta, né, 8080 da minha máquina com 8080 do meu container, e passei o nome da minha imagem. Né? Então, aqui do meu WordPress, nota que eu fiz basicamente a mesma coisa, né, porém com as variáveis necessárias para o funcionamento do WordPress. Nesse caso aqui, Docker Run, -dit, informei o nome aqui do meu WordPress, do meu container, beleza? Que é o WordPress. E informei as variáveis de ambientes aqui necessárias. Nesse caso aqui é o WordPress db-host, né, que é a variável para que onde eu irei indicar onde está o host ali do meu banco de dados. Né? Nesse caso aqui, o MySQL, que é o nome do meu container, do meu banco de dados. Formei também o nome do usuário do meu banco de dados, nota que Lucas, o mesmo usuário que eu informei aqui, e a minha senha do usuário do banco de dados, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, a mesma que eu informei aqui. Informei uma senha fácil, pessoal, porque é apenas um laboratório, então não tenho necessidade de informar uma senha difícil, beleza? Informei também o nome da minha base de dados, que é o WP Example, da mesma forma que eu informei aqui. Além disso, criei um volume chamado WordPress e fiz o target ali no /var /www /html do meu container. Fiz aqui, passei a minha network, muito importante para que haja essa comunicação através do nome do container, né? Então, nota aqui que eu passei o nome do container. E fiz o mapeamento da porta e passei o nome da minha imagem, né? Essas informações, pessoal, eu não tirei da minha cabeça, eu pesquisei lá no Docker Hub. Então, você pesquisando aqui o WordPress, o MySQL, vocês irão ver o que é necessário, né, para estar executando esses containers, beleza? Todas as informações referentes às imagens vocês encontram ali no Docker Hub. Então, bora lá subir os nossos containers. Primeiramente, eu devo estar subindo a minha base de dados, meu banco de dados, e em seguida estar subindo o meu WordPress.
certo? Então, bora lá. Pessoal, antes de tudo, eu fiz aqui a exclusão de todos os containers em execução, os containers parados. Aconselho que vocês façam o mesmo. É para que não tenha nenhum tipo de confusão, nenhum tipo de poluição visual. E como é que eu posso estar removendo um network, um volume que foi criado durante aqui os laboratórios do curso? Pessoal, se vocês digitarem docker --help, né, vocês irão ver todos os comandos que fazem parte ali do Docker. Então, note aqui que eu tenho o run, o exec, todos esses comandos, alguns desses comandos nós utilizamos aqui durante o nosso curso. Como é que eu posso excluir uma rede, por exemplo? Se você colocar docker network --help, vocês irão ter uma ajuda ali referente a esse comando, docker network. E note que alguns comandos que são utilizados com network são connect, o create, disconnect, inspect, ls, prune, rm. Nesse caso aqui eu tenho um rm, então docker network, certo? rm, e passarei o nome da minha rede. Note também que tem uma breve descrição aqui do meu comando. Então, se eu tivesse uma rede chamada customizada, custom, por exemplo, eu estaria digitando aqui e iria estar removendo a minha rede. Certo? Da mesma forma com imagens, com containers e tudo mais. Vocês podem estar utilizando aqui o -help para ver alguns comandos que são utilizados no Docker. Então, vou limpar aqui a minha tela e vou estar subindo ali a minha base de dados. Primeiramente, nós devemos estar criando a nossa rede, que essa rede aqui, a meu blog, não foi criada, como vocês podem ver. Nesse caso aqui é network meu blog. Se eu der um ls nas minhas redes, docker network ls, note que eu vou ter apenas, na verdade eu já criei, mas vamos excluir aqui e estar criando novamente, beleza? Deixar apenas as três principais. Tá aqui o zoom. Então, bora lá. Como é que eu faço para remover uma rede? Docker network rm e passarei o nome da minha rede ou o ID da minha rede. Esse caso aqui, passei o ID da minha rede. Se der um docker network, note que eu vou ter as três redes principais. Agora vamos criar a nossa rede e meu blog. Então, docker network, vocês já sabem, create --driver. Utilizaremos o drive bridge e passaremos o nome da rede. Nesse caso aqui, meu blog. Se eu der um docker network ls, eu vou ter aqui a minha rede, meu blog. Agora sim nós poderemos estar inicializando a nossa base de dados. Então vou copiar aqui o comandinho. Vou estar colando aqui. Beleza, docker ps, container em execução. E vou estar inicializando aqui o meu WordPress. Ctrl Shift V. Se eu der um docker ps, note, pessoal, só relembrando que foi rápido assim, porque eu já fiz previamente o pull. No caso de vocês, caso não tenha essa imagem na máquina de vocês, irá estar fazendo o pull dela aí e irá demorar um pouquinho, beleza? Então, note aqui. Deixa eu ver se não está atrapalhando a minha câmera. Então, note aqui que eu tenho os dois containers em execução. Nesse caso aqui, o nosso WordPress e o nosso MySQL. Então, eu tenho aqui o nome do meu container, o WordPress e MySQL. Note que o WordPress ele, foi mapeado na porta 80. Então, basta entrar aqui e localhost. Nós iremos estar podendo acessar o WordPress. Que é preciso fazer a instalação. Vou escolher a linguagem. Apertei P aqui para passar, para achar a português do Brasil. A linguagem que nós queremos estar fazendo a instalação. Título do site, vou colocar aqui TechEduca, nome do usuário Lucas. Aqui vocês podem informar a senha do usuário do WordPress. Não tem relação com aquela senha que nós passamos para o usuário do banco de dados. Nesse caso aqui eu posso colocar Lucas 123, por exemplo. Nesse caso aqui foi identificado que é uma senha fraca. Então aqui eu preciso confirmar o uso da minha senha fraca, senão não vou poder prosseguir com a instalação do WordPress. Nesse caso aqui eu vou colocar o techeduca.com.br. Nesse caso é o e-mail, tá, pessoal? Então, lucas@techeduca.com.br. E aqui eu posso estar clicando em instalar o WordPress para que seja feita a instalação. Lembra aqui da senha que você digitou. Então, meu WordPress foi instalado. E eu irei estar acessando o meu WordPress. Nesse caso aqui foi Lucas e minha senha foi Lucas 123. Lucas 123. E posso acessar o painel do meu WordPress. Então, agora sim, meu WordPress está funcionando. Eu posso criar posts, personalizar meu WordPress. Como é que eu posso ver, Lucas, o meu blog? Através do localhost, você pode estar vendo aí seu blog. Note que aqui já vem algumas postagens por padrão.
mas aqui vamos criar um para que vocês possam ver. Então, vou lá em posts, adicionar novo. Então, postagem teste. Essa é a minha descrição da postagem teste do meu blog. Eu posso estar publicando aqui, publicar. Então, notem aqui que está tudo funcionando perfeitamente, né? Se eu atualizar a minha página aqui, principal, note que eu vou ter a minha postagem. Minha postagem teste com a descrição e tudo mais. Área de comentários, comentário. Certo? Então, vocês podem aí, caso vocês queiram estar brincando com o WordPress. Então, show de bola, né? Subimos aqui o WordPress e o MySQL através do Docker Run, comando normal. Agora nós iremos estar criando, né, o nosso Docker Compose.yml para estar subindo através do Docker Compose. Então, bora lá. Nesse caso aqui, pessoal, vou estar excluindo aqui os containers em execução, né, os dois aqui, Docker PS. Vou fazer o seguinte, Docker rm-f para forçar a parada e a remoção deles que estão em execução. Fazer o seguinte, docker ps-key, né? Docker ps-key vai retornar os IDs de todos os containers que estão em execução e tudo isso aqui será removido, né, com o docker rm-f e todos os IDs, né? Então nota aqui que vai estar removendo, se eu der um docker ps não vou ter nada, docker ps-a também não vou ter nada, e se tentar acessar o localhost, né, já que os containers não estão mais em execução, eu não vou ter mais acesso ao meu blog. Então, para isso, nós iremos estar criando o nosso Docker Compose.yml. Nesse caso aqui, eu vou criar nesse meu diretório padrão. Deixa eu ver, beleza, dá certo criar aqui. Fazer o seguinte, na verdade, eu vou criar um diretório, mkd WordPress, certo? Vou entrar no WordPress e vou estar abrindo aí o meu VS Code aqui dentro. Então, abriu aqui na outra tela. Vou puxar para cá. E vou estar criando um arquivinho aqui, né, o docker-compose.yml. Então, nota aqui que o VS Code já vai identificar que é um arquivo Docker. E bora iniciar aí o nosso documento. Então, primeiramente, para o Docker Compose é necessário que eu passe a versão. Então, para isso eu passaria um parâmetro chamado version, certo? Irei passar a versão 3, que é a versão que eu iria utilizar ali para o meu Docker Compose YML, do meu YAML. Além disso, pessoal, é necessário que eu informe os serviços, né? Os serviços que eu quero estar subindo ali nos meus containers. E o que é que eu passo, né? Como é que eu faço? Com um parâmetro chamado services. E aqui dentro de services, né, lembrando aqui 2 espaços para o YAML, certo? Então, 1, 2. E eu vou informar o nome dos meus serviços. Nesse caso aqui, eu quero o serviço lá do meu WordPress. Então, eu posso estar criando o WordPress, por exemplo. Nesse caso aqui, vocês podem nomear da maneira que vocês quiserem para o nome do serviço de vocês. Posso colocar WordPress, meu blog, enfim. Vamos deixar aqui meu blog para que vocês possam ver que é possível informar qualquer nome. Beleza? O que é que eu irei estar fazendo, pessoal, para que eu possa me guiar, né, do que eu devo escrever aqui? Eu irei fazer o seguinte, eu vou copiar esses comandos aqui, certo? Criar uma nova aba aqui. Esse aqui é do meu WordPress. E esse daqui é do meu banco de dados. Então, eu vou copiar aqui. Não é necessário que vocês copiem, eu vou deixar aqui só para que eu possa estar me guiando, né, entre as abas. Então, primeiramente, do meu WordPress, eu devo informar o quê? A imagem que eu irei estar utilizando. Então, dentro de meu blog, né, do serviço meu blog, eu irei estar informando um parâmetro chamado image. Né? Com esse parâmetro, eu posso informar qual imagem eu irei estar utilizando. Nesse caso do WordPress, é o WordPress 6.2.2, como vocês podem ver aqui. É o WordPress 6.2.2. Então, feito isso, né, eu irei passar um outro parâmetro, que é o restart always. Né? O que é que esse comando faz, Lucas? Sempre que houver uma falha, enfim, lá no container, o Docker daemon for reiniciado, esse container será reiniciado também. É muito útil esse comando, esse parâmetro restart always, é quando nós queremos ter um serviço com alta disponibilidade. Então, eu irei estar passando aqui o restart always. Vamos voltar lá e ver o que é que nós passamos no Docker Run.
Note que nós passamos aqui as variáveis de ambiente e passamos também volumes como a nossa rede. O que é que nós iremos fazer primeiramente? Vamos passar aqui as nossas variáveis de ambiente. Então, note aqui que eu vou ter um parâmetro chamado environment, certo? Aqui, environment. E irei estar passando as minhas variáveis de ambiente. Então, eu vou copiá-las aqui, certo? WordPress, MySQL. Lembrando, pessoal, 2 espaços, o YAML é um arquivo aqui que precisa ter uma indentação certinha, então lembrando sempre de 2 espaços, beleza? Então, WordPress DB Host, WordPress DB User, WordPress Password, e por fim, WordPress DB Name. Aqui eu irei passar o volume, né? Primeiramente, deixa eu passar aqui a minha porta, que é a 80, certo? Isso mesmo. Então, passei minhas variáveis e irei passar aqui o meu comando de ports, que é a 80, fazendo bind na 80. Outro parâmetro que nós iremos passar é do volume, né? Então, nós iremos passar o volumes, iremos formar o nome do nosso volume. Nesse caso aqui é o WordPress, certo? Então, o WordPress. E qual é o volume lá dentro do meu container, que é o /var, /ww, /html, certo? Então, 2 pontos, /var, /ww, /html. Além disso, eu precisarei inserir na rede meu blog. Né? Então, nesse caso aqui, eu vou inserir na rede meu blog. Então, network, né? meu-blog, certo? Então, aparentemente, é isso. Um detalhe, pessoal, nós podemos fazer aqui, né? Colocar aqui abaixo de imagem, por exemplo, é um parâmetro chamado container name que você pode dar o nome do seu container. Nesse caso aqui eu quero chamar de WordPress esse meu container. Então aqui, teoricamente, está feito. Eu passei o DB host. Passei, MySQL. Não, show de bola. Então, aparentemente, é isso. Né? Passamos aqui o nome do nosso container, o nome das algumas variáveis de ambiente necessárias, passei o meu volume, passei a minha rede, como também o mapeamento da minha porta e a minha imagem. Então, aqui o serviço, meu blog já está completo. Lembrando, pessoal, que esse DB host é o host, né, o endereço de onde fica o meu banco de dados. Nesse caso aqui, eu coloquei o nome do meu container. Eu também posso utilizar, por exemplo, se eu criar o meu banco de dados com o nome do serviço DB, eu posso tanto utilizar o nome do meu serviço aqui, DB, né? Ou posso utilizar também o nome do meu container. Quando eu criar aqui o do MySQL, né, e colocar, por exemplo, no meu container de MySQL, eu poderia estar deixando aqui MySQL, né? Então, MySQL. Nesse caso aqui, vamos deixar o nome DB, que é o nome do meu serviço, para que vocês possam ver que pode estar utilizando tanto o nome do container quanto o nome do serviço. Então, da mesma forma aqui do DB, 2 espaços, porque eu quero criar uma estrutura dentro de DB, né? Então, image, e passar o nome da imagem, né? Nesse caso aqui é o MySQL 5.7, se eu não estiver enganado, 5.7. Passar o nome do meu container. Nesse caso aqui, eu irei passar o nome do container chamado MySQL, certo? Utilizar aqui mais uma vez o restart always, certo? Restart always. Passar algumas variáveis de ambiente também da mesma forma. Environment, certo? E vou estar copiando aqui as minhas variáveis de ambiente. Então, aqui da minha base de dados, do MySQL. Certo? O meu usuário. A minha senha. A minha senha do root. E aqui o meu volume. Então, está montando ali o volume. Deixa eu copiar já o target.
fazer o seguinte. É o volumes, o target é o db, ou o source é o db, e o target ali é o /var /lib /mysql. Além disso, eu posso estar passando aqui as minhas portas. Nesse caso aqui é uma porta 8080 na 8080, então 8080, 8080. E passar ali a minha rede, beleza? Então, networks, a rede é a meu blog, meu traço blog, isso é igual, beleza? Pessoal, uma coisa muito importante falar, que por exemplo, caso eu não tenha esses volumes aqui, né, para o WordPress que é o WordPress e do meu MySQL o DB, caso eu não tenha eles irão ser criados. Né? Note que todos esses dois, como nós já utilizamos o Docker Run, nós criamos previamente eles. Então, o que é que nós iremos estar fazendo? Iremos excluir ele para que vocês possam ver que quando nós subirmos aqui através do Docker Compose, caso não existam, eles irão ser criados, beleza? Mas antes disso, nós precisamos definir, primeiramente vamos excluí-los, tá? Vamos fazer o seguinte, né? A nossa rede Docker Network LS, meu blog vamos excluir também, para que ela seja criada, né, quando nós tivermos ali subindo o container. Então, Docker Network RM, como vocês já sabem, está passando o ID da minha rede, então Docker Network LS, então meu blog foi excluído, e o Docker Volume LS, vou excluir tanto o WordPress quanto o DB. Então, Docker Volume RM, DB e o WordPress. Então, foram excluídos. Né? Se eu der um Docker Volume LS, então note que não tenho mais nem o DB nem o WordPress, e nem a minha rede. Certo? Então, o que é que nós poderemos fazer aqui? Então, fora da estrutura ali de services, né, igual a services, na verdade, nós iremos passar um parâmetro chamado network, para que a gente possa estar definindo as nossas redes. Nesse caso aqui, 2 espaços, eu irei definir o nome da minha rede. Nesse caso aqui, é a rede meu blog, né? Meu blog, certo? E dentro da rede meu blog, eu irei estar definindo o driver da minha rede. Nesse caso aqui, é o driver bridge, certo? Então, bridge. Então, eu tenho aqui as minhas networks. Note que dentro das minhas networks eu tenho meu blog e dentro do blog eu tenho um driver da minha rede, meu blog, que é o driver bridge. Equiparado igual aqui com o network, pessoal, eu irei estar definindo os volumes que irão ser criados. Então, existe um parâmetro aí chamado volumes. Então, dentro do volumes, lembrando 2 espaços, eu irei estar definindo os volumes que eu irei criar. Nesse caso aqui é o WordPress, certo? Note aqui que eu só irei definir o WordPress. Irei definir também o volume DB. Então, DB, 2 pontos. Então, com isso, o Docker Compose, o Docker em si, irá estar criando esses meus volumes aqui, o WordPress DB, como também a minha network, meu blog. Então, como vocês viram, nós já excluímos os dois, né? E na subida desses containers, tanto a rede quanto os volumes irão ser criados. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui, Docker Compose. O que é que eu irei estar fazendo para subir? Muito simples, pessoal. Posso estar utilizando aqui o Docker espaço Compose up, né, dentro aqui do diretório onde tem o meu Docker Compose.yml. Então, note aqui que irá estar criando com o comando Docker Compose up. Eu irei estar subindo aqui os meus containers. Note aqui que está inicializando. Eu poderia passar também o parâmetro, né, a flag "-d", para deixar ali em background. Nós iremos estar fazendo isso também. Então, só acessar o localhost, vamos ver se deu certo. Localhost. Então, note aqui que o WordPress está funcionando. Vamos ver se a gente consegue concluir a instalação dele, né? Se há essa comunicação com o banco de dados. Então, português do Brasil, vou continuar. Título do site, TechEduca, o nome do usuário Lucas. Assim, eu vou passar uma diferente aqui. Sei lá, Lucas, tá, 3, 2, 1, Lucas, beleza? Senha fraca, confirma a senha fraca, lucas, techeduca.com.br e vou estar instalando o WordPress. Se a conexão com o banco deu tudo certo, então, nesse caso aqui deu certo, então o WordPress foi instalado com sucesso. Vamos acessar, usuário Lucas, senha 3, 2, 1, Lucas.
Então, 321 Lucas e vamos acessar. Então, note aqui que eu vou ter o meu WordPress funcionando. Note que como nós excluímos o volume, tudo que nós customizamos com o Docker Run foi excluído, beleza? Então, note que nós tínhamos criado lá o post teste, enfim, como nós excluímos o volume, o post que nós criamos anteriormente também foi excluído. Caso eu não tivesse excluído, o post ainda estaria aqui e qualquer outra alteração que eu tivesse feito no meu WordPress. Pessoal, nós falamos aqui que através do Docker Compose, esse arquivo, nós podemos estar versionando esse arquivo. Porém, note que nós temos dados sensíveis aqui, como nome do banco, nome do usuário, senha do usuário. Então, note que nós não poderemos fazer o versionamento desse cara em um repositório público, por exemplo. Na próxima aula, nós iremos estar aprendendo uma maneira de seguir aí, de seguir utilizando o Docker Compose, sem que a gente passe, de fato, a senha do usuário, o nome do usuário, aqui dentro do Docker Compose. Beleza? Então, espero vocês na próxima aula e até lá.